Ora, viva, seja bem-vindo à noite informativa desta quarta-feira. Quarta-feira é dia de comentários com Amado Kamal. Muito bem, bem-vindo a este espaço. Amado, bem-vindo ao espaço. Boa noite, Chave. Boa noite, telespectadores. Pois, Amado Kamal, há um alerta que é lançado pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Daqui a 27 anos seremos praticamente o dobro daquilo que nós somos hoje. E, geralmente, quando falamos deste crescimento da população, não estamos a falar apenas de números, estamos a falar de mudanças profundas numa sociedade. Estamos a dizer que haverá mais pessoas a precisarem de serviços do Estado, nomeadamente serviços de saúde, educação e também da proteção do Estado, que fazem parte daquilo que é o contrato social. Mas também estamos a dizer que haverá mais pessoas para produzirem. São, na verdade, duas perspectivas. Uns pensam que o aumento da população é o aumento de mais bocas para alimentar e outros pensam que o aumento da população é o aumento de mais mãos para produzir. De que lado é que está o Kamal? Bom, naturalmente eu estou do lado do crescimento. A demografia é a disciplina que estuda a evolução da população, nomeadamente o volume, a idade, a distribuição geográfica. E o que dizem as estatísticas é que Moçambique cresce a média 3% ao ano. Portanto, está certo. Daqui a 27 anos seremos 60 milhões. Ora, e o que é que dizem esses 33 milhões? Dizem que 65% da população tem menos de 20 anos. Ora, o que é que dizem também os estudiosos do desenvolvimento económico? Nomeadamente, podemos lembrar-nos do Adam Smith, no seu livro A Riqueza dos Países, que diz que os pilares do desenvolvimento são força de trabalho, terra e capital. Ora, nós em Moçambique temos força de trabalho, temos terra e não temos capital. Se olharmos nesta perspectiva, vamos dizer, quem tem capital e não tem terra e força de trabalho, pode fazer alguma coisa? Não. Mas se tu tiveres força de trabalho e terra, podes acumular capital lentamente, mas podes, e não morres à fome. E o capital, como sabemos, quando não é aplicado, quando não é investido, evapora como a gasolina. Pois, depois deste enquadramento do Amado Kamal, vamos entrar para questões práticas. Vamos começar por olhar para aquilo que é hoje, como é que nós estamos a lidar com esta questão da população. E para termos o seu pensamento à volta disso, a pergunta que eu coloco, meio que é provocativa, é se continuarmos como estamos hoje, em termos de gestão da população e também desta mão de obra abundante, daqui a 27 anos, que país teremos? Bom, se continuarmos como estamos hoje, daqui a 27 anos, temos um país empobrecido, porque a população cresce a 3% e a economia cresce agora a 4 ou 5%. Ora, em termos numéricos, e para citar um autor que tu gostas, o Thomas Malthus, ele diz que a população cresce exponencialmente e a economia cresce aritmeticamente. Pois. Ora, isso quer dizer que a população cresce muito depressa e a economia cresce lentamente. Ora, é preciso inverter todo o processo de gestão dos recursos e disse aqui ao princípio, os maiores recursos de qualquer economia são a força de trabalho e a terra. Terra significa terra, recursos hídricos, florestas, mar, etc. Energia. Nós temos tudo isso. O que é que nos falta? Uma gestão adequada. Nós somos muito mal informados, ficamos felizes porque olhamos para a economia americana ou europeia e eles crescem 1%, 2%, e nós dizemos, estamos a crescer 5%. Mas 5%... De quê? De quase nada.
Este é que é o problema. Nós crescemos 5% per capita de $500, a União Europeia cresce 5% de $30.000. Portanto, cresce 1 ou 2% de $30.000. Portanto, o que nós precisamos de fazer é aceitar que temos que acelerar e, no mínimo, crescer a 2 dígitos para podermos sair deste empobrecimento e podermos responder aos desafios que nos esperam à frente. Pois, e o que é que significa este acelerar do crescimento? O que é necessário que se faça de forma prática? De forma prática é preciso ler os números. Os números não mentem. E o que é que dizem os números? Que 80% da população moçambicana está direta ou indiretamente ligada à agricultura, que a agricultura é o maior contribuinte para o produto interno bruto, com 25%, e que significa que a produção agrícola é maior que qualquer outro grande projeto no país, incluindo o gás. Portanto, se nós começarmos a olhar para a agricultura como uma verdadeira riqueza, nós não iríamos perder. Neste momento, a gente perde 1,5 bilhões de dólares de má gestão de produtos pós-colheita. Quer dizer, 30% da produção agrícola é perdida, ninguém ganha com isso, porque não temos uma gestão eficaz, uma cadeia de valor eficiente. Isto é responsabilidade de quem? Claro que é a responsabilidade do governo. Quem é que tem a função de gerir os recursos? É o governo. Os recursos que os privados produzem? Absolutamente. Quem é que tem a obrigação de trazer o crescimento económico? É o governo. Quem é que tem que criar as vias de comunicação, a cadeia de valor? Quem é que tem que criar os mercados abastecedores? O governo. Mas, Kamal, não é também o setor privado que é responsável por garantir que a sua produção esteja bem conservada? Tens razão. E o setor privado já fez. Produziu 25% do PIB e a gente perde 30% da produção por falta de cadeia de valor. Pois, e voltando à questão da população Kamal, estamos a falar, os dados indicam que até nesse período que estamos a falar, portanto, deste ano até 2050, vamos ter acima de 60% da população com idade para estar economicamente ativa. Estamos a falar dos 15 aos 64 anos. Como é que este dado pode ser utilizado a nosso favor? Vamos lá ver. Vamos lá olhar aqui para algumas questões. Eu disse que 65% da população tem menos de 20 anos. A média demográfica de Moçambique são 18 anos. 3% da população moçambicana tem mais de 65 anos. A média demográfica da União Europeia são 43 anos. 2/3 da União Europeia têm mais de 60 anos. Portanto, vamos lá comparar o que eu acabei de dizer. Portanto, se nós não usamos esta força de trabalho, os recursos que temos, nós definitivamente estamos condenados ao empobrecimento. E como é que nós podemos usar? Primeiro, deixar de perder aquilo que já produzimos. É igual tu recebeste o teu salário e chegas a casa, perdeste 1/3 do teu salário. Qual é a explicação? Não tem explicação, é negligência, se isso acontecer uma vez, podemos dizer que foi um incidente. Se acontece 2 vezes, é incompetência. Pois, e em termos de políticas, tirando esta questão de não perder aquilo que se tem, porque isto é uma realidade, está a acontecer, mas sabemos que nem toda a juventude está necessariamente na agricultura. Como é que se leva esta juventude abundante para que ela possa produzir pelo bem do país, desta e das futuras gerações? Porque sabemos que depois de 2050 haverá uma estagnação, uma estabilização, do ponto de vista de crescimento demográfico em Moçambique. Não sei se haverá. É o que nos dizem os dados. Provavelmente. Bom, não, os dados dizem que a crescer 3% teremos o dobro em 2050. Pois. Agora, o que é que vai acontecer lá? Não sei, é preciso que hajam políticas, mas será que é necessário? Eu fui ver
Eu fui ver a densidade populacional de Moçambique e nós temos uma densidade populacional baixa. Nós, para termos uma densidade populacional média, devíamos ter 56 milhões de habitantes, pelos 800 mil quilómetros quadrados que nós temos no território em Moçambique. Portanto, estamos a dizer que estamos sem população suficiente para a área que nós temos. E não há nenhum problema de densidade populacional. A China tem ainda tem 176 pessoas por quilómetro quadrado. 5 vezes mais. Pois. Não há aqui nenhum problema de densidade populacional. Nós temos o suficiente. Também não há um problema de força de trabalho. O que eu estou aqui a dizer agora é que, neste momento, nós perdemos 1,5 bilhões de dólares de produtos colhidos e depois mal geridos, porque não chegam aos centros de consumo. Simultaneamente, nós fazemos um grande esforço para agradar os doadores, que em 2021 deram 2 bilhões de dólares. Nós alteramos as nossas políticas económicas, macroeconómicas, comerciais, somos obrigados a liberalizar para prejuízo do país, as nossas culturais, somos obrigados a acabar com a indução de adolescência. O que é isso de indução? É que alguém chamou ritos de iniciação. Em todo o lado que eu vou, no país ou fora do país, organizado, antes de entrares para uma determinada empresa ou organismo, tens que fazer uma indução. Ora, mais importante do que um jovem que vai entrar para a vida adulta, ter uma indução e vem dizer que isto é uma violação dos direitos humanos, desculpem lá, o facto dos ocidentais não terem indução não podem julgar que a cultura dos outros é errada. Nós devemos continuar, mas porquê é que nós não fazemos e em vez disso promovemos o género? Porque nos dão 2 bilhões de dólares. Mas nós, a seguir, deitamos fora 1,5 bilhões. Pois, Kamal, há um problema que hoje, quando digo hoje, estou a falar mesmo de hoje, quarta-feira, o Estado moçambicano está a enfrentar, que é a questão de tesouraria. O Estado não tem dinheiro. E vemos, mesmo que nós estivéssemos a falar desta situação atualmente, e o Kamal já disse isso várias vezes aqui no programa, temos, quando olhamos para a composição da despesa do Estado moçambicano, vemos que a maior parte dessa despesa é levada para o funcionamento, que é para prestar os serviços básicos à população. E é esta população que nós estamos a dizer que vai crescer. É esta população que hoje tem altos níveis de desemprego. E não vamos dizer que todos vão para a agricultura. Os jovens hoje provavelmente não tenham necessariamente o sonho, razões que não conhecemos de fazer agricultura. Como é que nós invertemos isto? Esta tendência de pesar a despesa pública com despesas de funcionamento e não de investimento que poderiam reverter esta situação? Nós já falamos isto aqui e há um modelo que nunca falha. É o modelo da manta curta. Portanto, se não tens uma manta para cobrir os pés e a cabeça, encolhe o corpo e a manta cobre. Ora, se nós não temos capacidade financeira no Orçamento Geral do Estado para as despesas, temos duas soluções. Reduzir a despesa, aumentar a receita ou encolher. Mas isso não é completamente infalível num contexto em que a população vai dobrar nos próximos 27 anos. Bom, nós temos 27 anos para corrigir. Aquilo que tu fizeste na introdução sobre a Conferência Internacional de Paris significa que, ao fim de 123 anos, os nossos líderes começaram a repetir o que os panafricanistas disseram em 1900. Portanto, levou 123 anos para o Ruto, para o Cyril Ramaphosa, para o Sisi e Sussundeko, para me virem dizer que nós queremos ser respeitados. Pois, Kamal, nós ainda vamos lá. Aliás, esse é um dos nossos temas de debate hoje, Kamal. É que eu continuo ainda não muito claro daquilo que entendo que hoje deve ser feito
para enfrentar este novo, vamos chamar, nas devidas aspas, baby boom? Eu acabei de dizer isso. Tu dizes que os jovens não podem ir trabalhar na agricultura. Ninguém é obrigado a ir trabalhar na agricultura. Mas se eu disser aos jovens que estão aqui na cidade de Maputo, que eu disse que 80% da população trabalham direta ou indiretamente. Se eu disser que a castanha de caju, que é vendida nas ruas de Maputo, num simples plástico agrafado, com 300 gramas, é vendida a 400 meticais o pacote, toda a gente concorda comigo. Agora, se eu disser que essa castanha está a ser comercializada em Maputo, nas ruas, e o valor da tonelada significa $20.000 a tonelada, vocês todos vão agora pegar no telefone e fazer contas. Façam as contas que eu estou aqui à espera. A segunda coisa é, vê bem, a castanha vendida nas ruas de Maputo vale $20.000 a tonelada. Nós exportamos a castanha, o ano passado exportamos 20.000 toneladas em bruto, em média $850 a tonelada. Vendida nas ruas de Maputo vale $20.000. A castanha amêndoa exportada para a União Europeia, à venda nos sistemas de retalhos, as grandes superfícies, vale $50.000 a tonelada. Nós exportamos a amêndoa por $6.000 a tonelada. Há aqui alguma coisa que está errado? Façam as contas. Um pacote de 100 gramas numa grande superfície em Portugal, que não é um país com um poder de compra elevado como a França ou a Alemanha, custa 5 euros. Pois, ou seja, já temos mesmo que passar para outro tema, mas gostava de ter uma resposta, como aliás temos feito às quartas-feiras, no final de cada tema temos um posicionamento. Hoje, o Kamal entende que estamos ou não a fazer um aproveitamento bom ou mau desta mão de obra abundante. Não estamos a fazer, porque senão estávamos a crescer a 2 dígitos. Eu garanto que se corrigirmos coisas básicas, como as que acabei de dizer, nós vamos crescer a 2 dígitos. Portanto, dou-te outro exemplo. Hoje, tu falaste hoje, então eu vou dizer o que é que eu pesquisei hoje no Mercado Central. O preço do amendoim, o quilo, custa 200 meticais. O preço do amendoim pilado, quilo, custa 250 meticais. No supermercado, o preço do amendoim em grão, empacotado a vácuo, custa 300 meticais. Agora, quanto custa em Balama? 55 meticais o quilo. Em Mulavela, na Zambésia, 55 meticais o quilo. Diz-me lá, qual é o negócio que tem 500% de margem de lucro? O que é que tu queres? Os jovens querem crescer, querem trabalho. Eu não sou pró-emprego, eu sou pró-trabalho. Querem trabalho, está aí, 500%. Eu não entendo o que é que está a faltar. Porquê é que se fazem de vítimas? Os jovens fazem-se de vítimas, estão à espera que o Estado... O Estado não tem que dar, tem que criar condições e as pessoas têm que se levantar e sacrificar se querem crescer na vida. Pois, Kamal, há um novo ator que entrou para a equação da vida humana atualmente. Sei que o Kamal usa muito este novo ator, que se chama tecnologia. Tecnologias de informação e comunicação. E quando digo que Kamal usa muito é porque sei que tem uma interação forte com a inteligência artificial, por exemplo. E é também um dos grandes negócios do futuro. Como é que o Estado moçambicano pode usar este novo elemento para garantir que a juventude seja atraída não só para a agricultura, como também para vários outros negócios que esta plataforma oferece? A inteligência artificial é uma ferramenta espetacular. Eu uso e gosto. Poupa-me muito tempo e reconfirmo muitos elementos que eu possa ter dúvidas. Mas já existia o Google. Pois. É uma das plataformas. O Baidu, que é da China, é outra excelente plataforma. O que é que acontece é que para tu usares o Google, o Baidu e agora o ChatGPT, tu tens que saber o que é que queres dele. Não chega a teres o Google,
porque se lhe fazes a pergunta errada, ele dá-te uma resposta errada. Tu tens que saber o que queres, para isso tens que ter conhecimento. Pois. Portanto, não são as ferramentas que resolvem o problema. O Estado não tem que fazer, o Estado tem que dar formação aos jovens, as famílias têm que educar os jovens. E o Estado está a fazer bem este processo de formação dos jovens? Não é possível esperar que uma árvore dê frutos se ela não tiver uma boa raiz. Está a fazer bem o Estado neste momento a formação dos jovens? O Estado não está a fazer bem e as famílias estão a fazer zero. O Estado faz mal, as famílias fazem pior. Fazem pior. Ora bem, vamos passar para o nosso segundo ponto de análise. Obrigado, Kamal, por estes comentários neste primeiro tema. Vamos agora olhar para aquilo que é proposta, exigência ou pedido dos países africanos. O Kamal já tinha começado a falar deste assunto. Na verdade é que houve há alguns dias, há mais de 10 dias, uma conferência internacional em Paris, onde vários líderes africanos apresentaram uma proposta igual, praticamente, a pedirem que seja criada uma instituição alternativa ao Fundo Monetário Internacional e também ao Banco Mundial e várias outras instituições multilaterais. E o argumento é que querem eles, os africanos, serem tratados de igual maneira que são tratados os outros. Da maneira que é tratado o Quênia, quer ser tratado... Da maneira que é tratada a França, o Quênia também quer ser tratado da mesma maneira. Isto fazendo-se uma espécie de contribuições, cada um contribuindo à medida da capacidade que a sua economia produz. Mas para que não sejam as nossas palavras, vamos primeiro ouvir William Ruto, presidente do Quênia, que fez um discurso fervoroso quando interagia com o presidente da França, Emmanuel Macron. Ora bem, vamos ver William Ruto, presidente do Quênia, ele que exige que seja criada uma instituição em que todos possam ter alguma palavra a dizer, isto em resultado do fato de todos estarem a fazer as contribuições e, fazendo-se as contribuições, cada um pagando à medida da sua economia, as palavras serão consoante a capacidade de cada uma das economias. Vamos ver esta matéria e logo voltamos para os comentários com Amad Kamal. We do not want anything for free. You will pay more eventually because you have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. We want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. You're not hearing us. É o que disse William Ruto, mas também participou Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Cyril Ramaphosa teve mais ou menos um discurso parecido, mas recordou o recente episódio da participação de países africanos na tentativa de resolução do conflito russo-ucraniano. Disse ele que a ida dos países africanos à Rússia e à Ucrânia não era para mostrar uma vez mais um conjunto de países que são pedintes, mas era um conjunto de países que já evoluíram, estão num nível em que querem ser tratados tal como são tratados os outros países do mundo. Vamos ver o que disse Cyril Ramaphosa, recordando o episódio da presença de África na Rússia e na Ucrânia. Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. Even in the multilateral institutions, we want
to be treated as equals. And if our equity is at a low ebb, there must be ways in which that can be addressed. To us, this is very important. Our sovereignty is one of the things that we hold on dearly to. And we demonstrated that very clearly to both President Zelensky and to President Putin when it came to this issue. Even as there were suggestions that, yes, we can donate this, we can donate that, we said, we want you to release these grains and fertilizers to the world market so that the world can trade in these commodities and other issues we can handle in a different way. I wanted to make that point so that it should be understood where Africa has evolved up to. Ora bem, Kamal, o que é que isto significa hoje, dito pelos líderes africanos que foi dito? Bom, primeiro devo congratular-me por esta nova atitude e eu julgo que deve ter a ver com a nova ordem mundial. Não é por acaso que há uma guerra entre a Rússia e o Ocidente, em que a Ucrânia é a vítima. Eu queria dizer que estes discursos, se forem rever o que Henry William, Marcus Garvey, Dubois e Kwame Nkrumah disseram em 1900, não há diferença nenhuma. O que os presidentes têm dito ultimamente, africanos têm dito ultimamente, está na carta da OUA na década de 60, 1962, salvo erro, 64. Portanto, não tem nada de novo. O que é que mudou? Acabou a hegemonia do Ocidente. Já agora que estávamos a falar de demografia, o Ocidente, incluindo a América não latina, tem 1 bilhão de pessoas. O hemisfério sul, dizer melhor desta maneira, tem 4,2 bilhões de pessoas. Quem tem recursos naturais, quem tem terra, somos nós. Pois. Portanto, não faz sentido nenhum estarmos a pedir. Mas já agora falaram dos cereais do Mar Negro, deixem-me dizer que quando os barcos foram autorizados a carregar cereais porque a África ia morrer de fome, no primeiro ano só vieram 13% dos cereais para a África. Portanto, o problema não é a África. Nós temos sido usados, e eles fizeram muito bem. Foi uma atitude simbólica, mas afirmativa. Nós vamos lá tentar negociar cereais e promover a paz. É o que eles fazem aqui conosco. Eu devo-me congratular, estou feliz, porque finalmente, 123 anos depois, os nossos líderes começam a despertar. Welcome. E que espaço é que isto vem encontrar? Se há alguns anos, há tantos anos, como o Kamal diz, foi dito e não teve o espaço, quanto menos a aceitabilidade necessária do lado dos ocidentais, hoje, o que é que mudou, do seu ponto de vista, dos ouvidos de quem está a ouvir e das ações que poderão ser tomadas subsequentemente? Bom, hoje os nossos líderes podem falar assim porque deixaram de molecar. Eles sentem-se que têm uma proteção universal de 4,2 bilhões de pessoas e perceberam finalmente que não são obrigados a usar nem o dólar nem o euro, têm outras soluções. Portanto, é o fim da supremacia ocidental. Portanto, não é necessariamente o mérito dos africanos, é demérito dos europeus que estão em decadência? Absolutamente. Os europeus, e a demografia é o exemplo disto. Quer dizer, quando tu tens 65% da população envelhecida, tu não tens futuro. Não tens futuro. Estávamos a falar daqui da quarta revolução industrial. Significa novas tecnologias.
A inteligência artificial, para mim, vai acelerar a quinta revolução industrial. As pessoas com mais de 65 anos têm dificuldade de aprender novas tecnologias. Os miúdos, nem que tenha 5 anos, já sabem mexer nos telemóveis, já sabem mexer no televisor, no computador, etc. É natural. Portanto, nós temos, como disse um filósofo árabe, os palestinos têm o tempo, os israelitas têm o relógio. Pois, Amado, há uma proposta que é trazida por William Ruto, uma proposta concreta. Ao invés de apenas dizer que nós queremos ser tratados como os outros são tratados no mundo, diz queremos que seja criada uma instituição alternativa a essas em que vocês, sobretudo a França e os outros países ocidentais, têm a última palavra. Queremos uma instituição em que todos vamos ter palavra de igual maneira, de acordo com aquilo que cada um tira em termos de esforço financeiro para que essa instituição funcione. Como é que olha para esta proposta e que chances é que tem de existir e dar certo nesta configuração mundial atual? Vamos lá ver. Esta proposta não é uma proposta. Esta é uma informação de ruptura. O que foi dito em Paris é que Banco Mundial, FMI, não funcionam porque são vocês que mandam. O Conselho de Segurança Permanente das Nações Unidas não funciona porque são vocês que mandam. E nós temos outras soluções, temos os BRICS, temos o Consenso de Xangai e temos outras soluções. Vamos começar a negociar com as nossas moedas. Portanto, aquilo não foi um pedido, foi uma informação. O comboio está em movimento. Pois, Amado, está a dizer-nos que não é um pedido. E, de facto, há uma movimentação que se vê a nível mundial. Vimos recentemente a China e o Brasil a realizarem a sua primeira transação, prescindindo do dólar. Vimos recentemente o Exim Bank de África a dizer que os países africanos devem começar a fazer as suas transações usando as suas próprias moedas. Se vamos fazer transação com a África do Sul, temos de usar o metical e o rand ao invés do dólar. A África, neste momento, tem uma capacidade suficiente e consciência dessa capacidade para negociar com os europeus no nível em que tudo está? O grande problema, eu sei que tu és jornalista, és um excelente estudante de economia e eu felicito por isso, já te disse, mas o grande problema é que as nossas escolas, os nossos professores e os nossos alunos estudam livros escritos pelos outros. E eles escrevem o que querem. Pois. E porquê é que fazem o que querem? Porque eles emprestam-nos 2 bilhões de dólares por ano. Se nós começarmos a usar a cadeia de valor para conservar 1,5 bilhões que vão para o lixo, nós podemos dizer sim, podemos negociar em rands, em kwanzas, no que a gente quiser, nós não dependemos deles. Se o gás parar em Cabo Delgado, nenhum de nós fica parado. Continuamos a viver. Se a grafite parar de sair em Cabo Delgado, também não. Se o rubi parar de sair em Monte Poês, também não. Portanto, nós estamos bem com o mundo. Quem não está, são eles. Temos que inverter isto está tudo errado. Pois. Está a sugerir que seria possível hoje, por exemplo, fazermos uma ruptura por exemplo, com as instituições multilaterais internacionais? Absolutamente. Tivemos o exemplo. Fernando Lima criticou-me, e eu posso dizer que foi ele, não disse o meu nome, mas eu hoje falei com ele ao telefone, criticou-me porque eu disse que em 2016 tivemos a oportunidade única de ser independentes economicamente. Pois, eu trago aqui os números. Os doadores emprestam-nos 2 bilhões de dólares, nós perdemos voluntariamente 1,5 bilhões. Precisamos de doadores? É a pergunta que eu faço ao Lima. Depois traz os teus elementos e vamos discutir. Mas e os 500 milhões? Que 500 milhões? Os 500 milhões é o amendoim que sai de Balama ou de Mulavela que chega a Maputo. São 500% da diferença. Pois. Esse amendoim não foi estragado. Saiu da origem da produção, veio para o mercado de Maputo 500% mais caro. O ananás que sai de Muxunga e chega a Mao Tse-Tung 600% mais caro. Estamos a falar de quê? Kamal, nós estamos num campo bastante idealista. Não. Eu estou-te a falar de números. Coisas reais que acontecem no mercado central
que acontece em Balama, eu falei com as pessoas que vendem o amendoim e as pessoas que compram o amendoim. Não, pergunto se nós estamos num mundo bastante idealista, porque gostava de saber quais são os primeiros passos que os Estados africanos, sobretudo, podem tomar daqui em diante para garantir, primeiro, mandar esta mensagem ao Ocidente que, olha, nós conseguimos viver sem vocês, e depois garantir que as populações cá em África entendam que mesmo sem eles, realmente nós podemos Olha, ficar bem. o Ocidente, a Europa, decidiu pôr sanções à pera abacate do Quênia, que valia dezenas de milhões de dólares. E pensou que o Quênia ia se vergar. E o Quênia imediatamente arranjou mercado na China e agora não quer outra coisa. Vende todo a sua pera abacate para a China. Nós temos que deixar de ser moleques. Eu não queria dizer este termo, mas temos de deixar de ser moleques e para começarmos a fazer aquilo que os nossos líderes em 1900 disseram para a gente fazer. Kamal, se hoje se tornasse, já a terminarmos o nosso espaço, se tornasse um líder africano, o que é que, em qualquer um dos países, mas vamos colocar Moçambique, é o sítio onde nós conhecemos e é aqui onde nós vivemos. Se tornasse líder de Moçambique, qual seria o primeiro passo que daria rumo a esta independência de que fala e que diz que é muito possível? Olha, fazia duas coisas. Uma, punha uma manta à medida do Tesouro Nacional, uma manta para acertar as contas do Estado. A segunda, ia recuperar esse 1,5 bilhões de dólares que a agricultura perde por mau acondicionamento. Duas coisas. Pois, Kamal, quero agradecer pela sua participação. Hoje vemo-nos na próxima quarta-feira. Obrigado. Pois. Ora bem, nós vamos continuar com a nossa noite informativa. Espero-nos pela frente ainda